Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso livro, nosso Manual de Célula IJET. Nós estamos encerrando esse livro, mas não fique triste, você pode a qualquer momento retornar nas ministrações anteriores, enviar para um amigo, o nosso material vai continuar aqui disponível para você e para abençoar outras vidas. Que tal comprar um livro, dar de presente para um amigo que precisa receber a presença de Deus dentro da sua casa? Esse manual foi escrito para abençoar famílias e eu creio que ele está cumprindo sim esse chamado de Deus, que é levar a palavra dele de casa em casa até a última casa. Então hoje eu quero com você continuar nesse quarto capítulo que fala sobre as famílias da Bíblia e o que nós podemos aprender com elas. Jesus esteve na casa de algumas famílias e ali realizou milagres. Mas hoje eu não quero focar no milagre que Jesus fez, mas sim na postura daquelas pessoas ao receberem Jesus. Então hoje nós vamos falar de Zaqueu e o arrependimento que transforma famílias. Zaqueu tem uma história muito famosa, eu tenho certeza que se você já tem um pouquinho de tempo dentro da igreja, você já ouviu, até mesmo já contou para os seus filhos, para os seus sobrinhos, seus amigos, é uma história bem famosa. E hoje nós vamos ver o que podemos aprender com Zaqueu. Se você está aí com o seu manual de célula na mão, na versão física ou digital, você pode abrir na página 113 e nós vamos juntos acompanhar essa história. Quando você abrir seu manual, eu quero te lembrar de fazer o seu devocional diário. É uma ferramenta para edificar a sua casa e a sua vida. Vamos lá ler juntos o nosso texto bíblico? Ele está lá em Lucas 19, de 1 a 4. E enquanto eu leio, você pode preencher as palavras que faltam. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Aqui nós temos o início de uma história bem famosa. A gente tem até uma musiquinha infantil que fala: Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Ele subiu numa árvore, né? Esse sicômoro que fala aqui a palavra de Deus era uma árvore. E olha só que incrível. Zaqueu, ele era um homem que era cobrador de impostos, então ninguém gostava dele. Ele era um homem rejeitado. E muitas vezes em nossa vida experimentamos sensações assim, como a que Zaqueu sentiu. Ele queria ver Jesus, mas ele era um homem desprezado pelos outros. E quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós limitamos o agir de Deus? Seja quando somos novos convertidos e pensamos: Jesus não está nem me vendo, eu estou começando isso aqui, eu nem sei quem ele é de verdade. Ou quando já somos maduros na fé e pensamos assim: Deus já fez na minha vida o que tinha que fazer e não nos esforçamos para buscar algo a mais dele. E eu tenho uma notícia para você, que junto com a história de Zaqueu, nós vamos aprender o poder de um arrependimento genuíno e como ele pode transformar as nossas famílias. Eu vejo que tantas pessoas ficam procurando um caminho para chegar até Jesus, para chegar o seu coração nele, mas esse homem descobriu o caminho. Era o caminho do arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Não era apenas uma coisa emocional ali que ele sentiu naquela hora e depois passou. Não, era algo que transformou a sua vida. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Zaqueu? Olha só o que diz o nosso primeiro ponto. Um homem disposto a fazer qualquer coisa para ver Jesus. Nós podemos observar no texto que o que Zaqueu mais queria era encontrar com Jesus. Isso não era uma segunda opção para ele. Ele estava disposto a enfrentar a vergonha, o medo, a dúvida, para encontrar Jesus e vê-lo face a face. Ele não perdeu essa oportunidade. Quantas vezes em nossas vidas temos a oportunidade e perdemos? Não damos valor para aquele momento de ter realmente um encontro genuíno com Jesus. Zaqueu não fez isso. Ele subiu ali naquela árvore e eu tenho certeza que ele era um homem adulto. Subir em árvores é engraçado até para uma criança, né? Mas um homem adulto no meio de uma multidão fica impraticável, é vergonhoso. E ele, como um cobrador de impostos, deveria ser visado por muitas pessoas e conhecido por muitas pessoas. Mas ele não mediu isso, ele só precisava, de fato, encontrar com Jesus. Vamos lá para o nosso segundo ponto? Ele diz assim: o lugar certo, a hora certa e a atitude
correta. Para ter um encontro com Jesus, essas 3 coisas precisam se alinhar. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Vamos continuar aqui o texto? A partir do versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar em tua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha só, Zaqueu naquele momento estava no lugar certo, mas ele também teve a atitude correta. Ele se rendeu diante de Jesus e por isso Jesus o viu. Será que não teriam outras pessoas ali naquele lugar? Com certeza. A Bíblia fala que havia uma multidão, por isso Zaqueu precisou subir em uma árvore. Então ele teve a atitude correta, ele desejava ver Jesus. Não foi algo por acaso. Jesus olhou para ele e é assim que Jesus olha para nós. Ele não vê a nossa circunstância externa, ele não vê quem nós somos hoje, mas ele vê com olhos espirituais e ele vê a disposição do nosso coração. E naquele momento Jesus olhou para Zaqueu e ele viu ali um homem arrependido que estava buscando verdadeiramente o Rei dos Reis. E ao contrário do que todas as pessoas pensaram, Jesus olhou e disse: hoje eu vou na sua casa. Jesus está fazendo esse mesmo convite para mim e para você hoje. Hoje eu quero ir na sua casa. Eu quero estar com você. Eu quero cear com você. Talvez você olhe para sua casa e pense: poxa, eu não tenho muito para oferecer para Jesus. Talvez ainda tenha coisas que eu preciso me livrar, coisas das quais eu me envergonho. Mas Jesus não está vendo isso, Ele está olhando para o seu coração. E assim como Ele olhou para Zaqueu e viu ali um coração arrependido, um coração contrito, que Ele possa encontrar em nós também, dentro dos nossos lares. Muito melhor do que uma casa perfeita é ter dentro da nossa casa um lugar pronto para receber Jesus. E em terceiro lugar, o arrependimento e a recompensa na família. Vamos continuar lendo aqui o nosso texto bíblico? A partir do versículo 7 diz assim: Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que história maravilhosa! Nós estamos vendo aqui um sacerdote que, mesmo contra todas as expectativas humanas, ele se rendeu àquilo que Deus tinha para ele. Ele recebeu Jesus na sua casa, mas não foi só receber. Ele deixou Jesus transformar a sua casa. Imagina só, você pode olhar do ponto de vista histórico aí e tentar imaginar, mas imagina se fosse hoje, na sua vida. Se aquele era o emprego dele, foi algo muito difícil que ele abriu mão. Ele abriu mão realmente de tudo para viver corretamente, porque ele descobriu que havia princípios, que havia uma outra vida. Eu fico imaginando quais foram as conversas naquela mesa para Zaqueu chegar nessa decisão. Porque é isso que acontece quando trazemos Jesus para dentro da nossa casa. Mudanças acontecem, coisas acontecem, um arrependimento acontece e o arrependimento transforma a família. Talvez hoje você esteja aí dentro da sua casa, seja um sacerdote, esteja sozinho na sua fé. Às vezes você, mulher, é uma mulher de Deus, está sozinha na sua fé, até mesmo filhos, jovens, mas se Deus te levantou neste lugar, tome uma decisão. Finque ali uma bandeira neste lugar e declare que você está estabelecendo princípios novos. Ah, pastora, mas nem todo mundo segue aquilo que eu estou falando. Não importa, quando as pessoas começarem a ver o seu testemunho e aquilo que Deus tem feito na sua vida, grandes coisas Ele fará na vida da sua família também. Quando as pessoas de fora viram, com certeza te admiraram daquilo que Deus estava fazendo na vida de Zaqueu. Zaqueu foi transformado. A gente sabe, né, que quando algo mexe com o nosso bolso, de fato, há uma transformação genuína. As pessoas diziam antigamente, graças a Deus hoje não é mais assim, que a última coisa a se converter era o bolso. Mas hoje nós já vivemos num novo tempo. Mas você imagina como foi para Zaqueu. Ele abriu mão dos seus bens, ele foi restituir aquilo que ele tinha tirado das pessoas. Talvez de cobranças indevidas de impostos, mas ele foi lá e toda a sua vida foi transformada. E em nossa caminhada cristã, muitas vezes precisamos disso. E acontecem muitas vezes mesmo. Fazer coisas extravagantes diante de Deus. Abrir mão de coisas que já deveríamos ter deixado para trás. E eu quero hoje deixar essa atividade para você.
A atividade do nosso manual hoje é algo muito pessoal. Talvez só você e Deus saibam, ou talvez você queira fazer como família. Mas a atividade de hoje é realmente fazer algo extravagante para com Deus, na direção de Deus. Escolha algo aí, deixe algo para trás ou adquira um novo hábito, mas deixa Deus falar com você, para que Ele possa transformar as nossas vidas, assim como Ele fez com Zaqueu, para que um verdadeiro arrependimento possa entrar dentro do nosso lar. Amém? Vamos orar juntos? Querido Deus, sou muito grato por poder participar da família de Cristo, que é a tua igreja. Te peço que me ensine a ser um cristão conforme o teu coração, para assim gerar uma família que segue os teus princípios. Me perdoa por cada atitude falha que tive e que me afastou da tua vontade. E escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa morar com o Senhor na eternidade. Amém. Aleluia. Eu fico por aqui, mas eu te espero na semana que vem para nossa última ministração desse manual de célula, amém? Tchau, Deus te abençoe.